Então, amigos, agora podemos conversar um pouco sobre a solidão. O estado em que as pessoas se encontram porque têm dificuldade de reconhecer o meio e tudo que Deus proporcionou a ela. Então, ela não reconhece as bênçãos que ela tem. A bênção maior que é a vida. Então, esse diálogo com Deus fica difícil para ela porque ela não reconhece tudo que ela tem e o bem maior que é a vida. Então, ela precisa se pôr humilde para Deus e a prece nos leva a esse processo, é o caminho para esse processo. Mas também existem as pessoas que são impacientes. Elas não têm ritmo, não têm perseverança, não têm constância em trabalhar as virtudes que ela tem, os princípios que ela já honra. Então, esse processo dela faz com que ela se afaste das pessoas. Não tem união, não tem integração. Não tem, se ela já não tem junção com Deus, já não existe, então fica mais complicado para ela. Mas existe um outro processo que vai levar à solidão, que é a dificuldade que algumas pessoas têm de partilhar o seu melhor, os talentos que Deus lhe deu. Então, esse processo são situações, essas três situações são situações de muita dificuldade, principalmente no convívio que hoje as pessoas se têm. Então, mas precisamos sair desse processo. Como sair? É um olhar fraterno. Você precisa ver o outro como um amigo. Um outro, ele é como você. Ele quer ser feliz como você. Ele quer ter paz como você. Ele quer ter saúde, né? E elevar sua imunidade como você. Mas a mente entende. Às vezes o processo para a pessoa, ela até entende, né? É inteligente, então a mente entende que ela precisa desse processo. Mas a compreensão é pelo coração. Precisa ter vencer essas dificuldades com o coração. Mas uma das maiores barreiras, que as dificuldades que as pessoas vão encontrar é o medo. Então, às vezes é preciso trabalhar os diferentes medos que nós trabalhamos na meditação ontem. Mas também precisa haver um desinteresse, né? Um processo de, às vezes, tirar a mente focada em algo tão destruidor, em algo que não acrescenta, que não leva à paz. Precisa haver uma iniciação pelo coração, a reconhecer a bondade de Deus que deu a vida. Mas uma outra dificuldade, uma grande barreira para o processo é a culpa. Então, a culpa, a pessoa precisa olhar para dentro dela e às vezes ela entra no processo de culpa. Por que eu não vi isso antes? Por que eu não sabia disso antes? Por que eu não fiz? Então, trabalhar o processo de solidão envolve também vencer medos, ter um processo de iniciação ao eu espiritual, ao eu divino que existe dentro dela, e essa comunicação com Deus, e ter o auto-perdão, ou seja, o que passou, passou, vamos daqui para frente. Então, esse processo é muito importante. Lembrar muitas vezes que quando começamos a trabalhar para Deus por uma prece, uma oração, uma reza, então vai ser um poder que vai nos trazer uma resistência psicológica, uma força psicológica, que é uma capacidade para transformar, então, toda essa adversidade desse mundo que ela estava para uma potencialidade de amor, uma potencialidade de buscar a saúde dentro dela, né? E é esse processo que as pessoas então começam a ficar mais capazes, ser capazes de dobrar a dor dela, dobrar e desdobrar a dor, mas de uma forma consciente, porque ela vai transformando. E a cada movimento que ela faz, ela vai se surpreendendo com serenidade, com autocontrole, e ela vai se sentindo que ela tem cada vez mais resistências, autorresistência à dor. Então, ela vai ficando mais forte, mais resistência aos processos de dor. E ela passa, então, a buscar esse estado de perfeição. Algumas já estão nessa busca, onde a mente vai buscar um estado de pureza,
Então, muitos de vocês são meditantes, estão meditando, já vão buscar esse estado de pureza de mente. Então, por quê? Porque a gente já reconhece que o espírito tem uma natureza imaculada, né? É essa a nossa semelhança com Deus. A nossa centelha divina, ela é luz. E com isso buscar então esse triunfo, o triunfo do espírito em relação aos nossos sentidos. Então, os nossos sentidos físicos vão ser os nossos sensores para a matéria, mas o nosso espírito, a sabedoria do espírito que cada um já traz, passa a ser então um radar. O radar que vai absorver um processo dentro do ambiente e vai transformar e transmutar e devolver em felicidade. E a mente é capaz. Muitos de vocês são terapeutas, então já entendem que a mente é capaz. E esse encontro com você mesmo é um encontro de muita pureza, é de uma candura, é a nossa natureza original do coração, é essa perfeição interior, que então você vai sentir as qualidades que vêm do coração, que é um estado de amor e é um estado de compaixão. E podemos então fazer a nossa meditação. E na meditação hoje nós vamos fortalecer a nossa pineal, que é onde vai fazer o equilíbrio do hormônio melatonina, que vai regular o nosso sono para refazimento do corpo. Então, aproveitem a meditação. E nós vamos buscar essa luz, essa comunhão com o universo. Processar a nossa fé, evoluir espiritualmente, trazer clareza para a nossa mente. E então nós temos a nossa cabeça, a nossa mente, para receber toda a energia cósmica. Assim como o nosso corpo recebe a energia do sol, a nossa mente mais livre, mais clara, mais vazia, né? Ela pode receber essa energia espiritual maior. Então nós vamos buscar esse equilíbrio, nosso portal de espiritualidade pelo coração. Então passamos a refletir e sentir que Deus e eu somos um só. É algo divino que vai nos ajudando, a meditação vai nos ajudar a nos livrarmos das amarras, essas amarras que nos impedem, nos prendem ao mundo da matéria. Então passamos a conectar com uma energia universal maior. A nossa mente no controle do nosso corpo com paz, com equilíbrio, com harmonia. Então sentimos que a partir do momento que reconhecemos esse estado na mente, é o nosso trabalho de servir a Deus e a tudo e a todos. Porque ali você passa a ver Deus nas pessoas. Então, quando você vê Deus nas pessoas, você começa a reconhecer o limite delas. Aí, onde está seu autoapreço? Não existe mais. Quando você se faz um com Deus, não tem mais. Não existem mazelas. Não existem. Existe luz. E você é capaz de reconhecer os limites do outro e emanar luz para ele. E é essa luz que nos trará harmonia. É essa a essência. A meditação é a comunhão com Deus. Quando você põe a mente clara, é a sua natureza de conexão através do seu eu maior. É esse aspecto que você vai cumprir a máxima que Jesus nos deixou, dar de você ao outro. Pode ser 10% só, dê de você. Sinta dentro do seu coração o raio rosa, do grande coração de sabedoria, mas também o raio azul das águas da Mãe, do céu azul, do manto de Maria, que nos doa a vida. Então nós vamos sentindo que essa união, dessa integração do raio rosa de um grande coração universal, mas junto ao azul da Mãe, da nossa Mãe geradora aqui na Terra, do manto azul que nos acolhe e nos envolve, nós vamos ter o raio lilás, que é a grande chama de transformação. Aí você pode emanar ao outro e ele terá um alcance maior de transformação também. Então é a nossa energia
de solução para trabalhar, uma energia transformadora, onde não existe mais a força do ego, não existe a força do euzinho, né? Como a gente fala, mas apenas um estado de harmonia entre o seu euzinho e o euzinho do outro, regido por um eu maior, um estado de plenitude, com humildade e compaixão. Avante, terapeutas, vamos à luta. Bom trabalho para vocês, que o nosso coração possa sempre estar emanando e refletindo a presença de Deus e de nossa Mãe Maria Santíssima, que nos acolhe e nos envolve hoje e sempre. Grande abraço a todos. Aniete Roma. Fiquem com Deus. Bom trabalho, paz e harmonia no nosso trabalho.